nós temos o censo de 2010, tá? No censo de 2010, nós podemos perceber que há uma expressão das tribos indígenas, tá? Então, nós temos 896 mil pessoas se declarando como indígenas, sendo que 57,5 vivem em terras indígenas, tá? É uma expressão da presença dos indígenas no Brasil. Vocês vão perceber que há no norte, nordeste, sul, sudeste, em todas as regiões há uma presença. O tamanho das bolinhas é um indicativo, a marrom mais escuro aí indica a presença de mais de 5 mil índios, até 30 mil índios em algumas reservas. Tá? E, por incrível que pareça, se a gente for analisar os dados por regiões, a gente percebe que há uma grande presença de terras indígenas no norte, mas uma grande população, ou seja, nos outros estados, inclusive no sul do Brasil. Tá? Então, por exemplo, se a gente for ver quais são as principais etnias no Brasil, nós vamos perceber que os caigangues aqui no sul do Brasil têm uma importância muito grande. Nós vamos ter os macuxi bem ao norte da Amazônia, nós vamos ter os Kaiowá, na região do Mato Grosso, nós vamos ter os Terrenas, também na região do Mato Grosso, e nós vamos ter a Ticuna no Amazonas. Ou seja, basicamente nós vamos ter 5 principais etnias com maior população, sendo que 2 delas estão no centro-oeste e uma está no sul do Brasil. Ou seja, não necessariamente as maiores populações de uma única etnia estão na região norte, como aparentemente a gente acredita. Há uma forte presença de índios, por exemplo, caigangues no sul do Brasil. Tá? E aqui, isso contrasta um pouco com a presença das terras indígenas. Nós temos no Brasil em torno de 600 unidades de terras indígenas. A maior parte dessas áreas está situada na região norte. Tá? Nós temos, então, 117 mil hectares, quase 118 milhões de hectares, o que totaliza 13,8% do território nacional. Tá? Aparentemente isso é bastante, mas se a gente olhar para Santa Catarina, nós temos 0,8% do território como terras indígenas, ou seja, é uma proporção muito diferente. No norte, a gente tem uma proporção muito maior quando comparado no norte e centro-oeste, né? A gente pega o Mato Grosso, também tem umas boas áreas. 98,42% das áreas demarcadas para indígenas estão na Amazônia, sendo que 55% da população vive nessa região. Então, enquanto lá há uma área maior para a expressão da cultura e da persistência, e o Xingu aqui no centro é um elemento importante, tá? Na parte do Mato Grosso ali, tá? Nós temos no sul do Brasil uma demanda de 26 áreas em Santa Catarina, que totalizaria 1% do território, hoje 0,8% está demarcado. Para a gente entender, e depois eu vou situar com mais detalhes onde estão essas áreas. Tá? Mas há uma presença de ou melhor, como tem uma população um pouco maior no sul, há uma escassez de áreas que os indígenas identificam para atender sua demanda de manutenção da cultura e do seu modo de vida. Tá? É importante diferenciar que existem 3 nomes que a gente pode dar para o acesso ao território. Existem as chamadas terras dominiais, que são aquelas que foram compradas pelos indígenas a partir de recursos ou de venda de madeira ou de medidas mitigatórias, quando, por exemplo, tem a construção de uma barragem e assim por diante. Essas são chamadas de terras dominiais. Existem as reservas indígenas, que são terras que o Estado demarcou para os índios vivenciar, tá? Oriundas que na verdade eram chamados aquilo que a gente chama de depósitos de índios, onde eles eram transferidos para ficar nesse local, mas que não eram tradicionalmente ocupados pelos índios, tá? Ou por aquele povo. E existem as terras indígenas mesmos, que são aquelas que eles reivindicam como da sua tradição de vida, do local onde eles viviam, e que faz parte dos direitos originários, segundo a nossa Constituição, tá? Que são as terras concebidas que eram dos índios porque eles eram os primeiros senhores dessa terra. Elas são inalienáveis, significa indisponíveis, ou seja, ninguém pode ter acesso a ela, por isso que uma vez que é identificado que uma terra era de origem indígena, eles têm direito sobre ela pode ser demarcada, independente se as pessoas compraram ela ou não. Isso é importante a gente entender para entender os conflitos que ocorrem às vezes com os agricultores. Por quê? Porque se ela era uma terra indígena e há uma clara
expressão de porque ela é considerada um sítio de indígena, eles têm direito a demandar ela legalmente, tá? E ele é imprescritível, ou seja, se a gente for observar com base nessa norma, todas as terras que um dia foram habitadas pelos indígenas poderiam ser requisitadas por eles. Isso gera uma série de conflitos na nossa sociedade que a gente tem que entender e por isso às vezes surgem divergências importantes, tá? Em Santa Catarina nós temos basicamente 3 grupos, tá? Indígenas. Nós temos o Guarani, que está mais presente no litoral e um pouco aqui no oeste, tá? Nós temos os Caigangues, que ocupam mais a parte central, que é mais ligado à cultura do grupo G, e os Xoklen, que na verdade não são bem Xoklen, eles se denominam com outro nome, a atribuição Xoklen ela vem de fora, eles são considerados lacanho, eles se identificam como lacano, tá? Então os Caigangues são da família G, ocupavam um território presente no centro-oeste da região sul e sudeste, então a gente percebe que eles se concentram mais na parte central de Santa Catarina, tá? Nós temos os Xoklen, que eles adotam o nome, eles adotaram esse nome uma vez que foi criado a partir de fora, essa denominação de identidade, mas eles se identificam como lacânio, tá? E que é identificado como gente do sol, gente ligeira, e que eles também receberam outras denominações, além de Xoklen, como Otocudos, Choque e assim por diante, tá? E o Xoklen eles assumiram um certo tempo, porque era assim que eles eram vistos de fora, e eles acabaram assumindo essa identidade, mas eles têm buscado resgatar o nome antigo, que é Laclânio. Tá? E eles ocupavam uma vasta região no litoral e o Planalto, entre as cidades de Curitiba e Porto Alegre, e eles tinham um movimento migratório entre o litoral e as regiões altas, onde tinham a parte da coleta de pinhão. Tá? Também fazem parte da família linguística G. Então, a gente tem 2 grupos aqui em Santa Catarina ligados ao grupo linguístico G, tá? Do tronco G, embora eles não conseguem, não se entendem uns aos outros, os Caigangues não entendem os Xoklens, e assim reciprocamente, ou seja, são 2 línguas da mesma família, né? Linguística do mesmo tronco, e nós temos os Guaranis. Em Santa Catarina, existem 2 tribos mais importantes, e os Guaranis eles gostam de ser identificados pela família linguística que eles pertencem, tá? Então, se você chamar de Guaranis, Guarani significa pessoa no seu idioma, tá? Então, se você chamar ele de Guarani, você vai estar chamando ele de pessoa. Então, se você chamar de Guarani Imbiá, você vai chamar ele de pessoa que fala o idioma Imbiá. Ou se você chamar ele de Guarani Nhandeva, ele vai entender que ele é uma pessoa que fala esse idioma. Tá? E é importante nós entendermos um pouquinho os Guaranis, porque foi um povo extremamente importante no sul do Brasil, ocupando as terras baixas desde a Bolívia até o litoral atlântico. Tá? E que é um grupo extremamente importante. Já vou destacar um pouquinho esse processo histórico para vocês compreenderem. Então, os indígenas, eles não separam os seres humanos da natureza. Eles entendem que existe uma relação complementar entre o homem e a natureza, que ambos seriam partes de uma mesma... Nós e a natureza não seríamos separados. Isso, se vocês forem estudar, vocês vão perceber que faz parte de muitas concepções indígenas, tá? Muitas concepções no sentido de que se você pegar, por exemplo, os indígenas americanos também vão dizer que nós somos só um elemento da teia da vida e assim por diante, tá? Então, por que isso é importante? Porque se ele não separa ele da natureza e ele vive num certo local, ele não consegue se separar desse local. Então, você convencer um indígena de que ele deve viver num outro local é como você convencer uma pessoa branca de que ele tem que tem que abandonar parte de sua família, porque ele é indissociável. Tá? Então, ele não consegue se separar e há uma ligação muito forte entre a cultura e o local. Tá? Então, eles vão ter os pontos de riqueza e assim por diante. E a preservação das matas e do ambiente, do modo geral, não ocorre pela falta de meios nem de técnicas de desmatamento. Ou seja, o indígena não deixa de derrubar a mata por causa que ele acha que ele não tem capacidade de fazer isso. Ele deixa de derrubar a mata porque ele acha que tem que preservar a natureza. Tá? Então, essa é a concepção que está por detrás da concepção indígena, de que você tem que preservar
essa natureza porque o ser humano é independente, é interdependente da natureza, ele está interligado à natureza, logo deve ser preservado. Então a terra é entendida como habitat e não como propriedade, tá? Eles têm a noção, como eu comentei antes, que é o povo que pertence ao território e não o território que pertence ao povo. Há uma perspectiva de não acumulação de bens, os indígenas não trabalham com a ideia de que a perspectiva que às vezes a gente percebe que há algum acúmulo de bens, mas é já da incorporação da nossa cultura, não é da cultura tradicional deles. E se vocês forem pegar principalmente as narrativas caigangues, que são muito fortes aqui no sul do Brasil, em virtude da população, eles destacam muito a ideia de que antes eles podiam se deslocar nos espaços, de um local para outro, e que agora eles se sentem confinados. Imagina se você tinha todo o sul do Brasil para se deslocar e ocupar o território, principalmente onde eles se situavam, e a partir de um certo momento você passa a ficar confinado num local, e é a mesma coisa como se nós fôssemos ficar confinados agora, ou quando a gente tem, por exemplo, uma pandemia, que a gente tem que ficar em casa confinado. A gente perde essa capacidade de se deslocar, e acho que isso se torna muito claro e evidente para todas as pessoas que passam por essa experiência de ter que ficar em casa nessa situação. Tá? Os indígenas também retratam o passado como algo bom, de fartura, de tranquilidade. Imagina, eles tinham toda a disposição dos recursos para poder fazer isso, e a partir daí há uma redução desse acesso, tá? E você vai tendo uma perda dessa condição de felicidade, de acesso aos recursos, e você passa a ter sofrimento, que é o que eles chamam. Então, antes eles eram independentes, autossuficientes, e a partir de um certo momento eles passam a vivenciar a perda de suas terras, o desmatamento, a contaminação das águas por agrotóxicos, a morte de animais por agrotóxicos, a redução da caça, e assim por diante, e aí você passa a vivenciar o mundo como uma noção de sofrimento, ou seja, algo que antes era visto como bom, passa a ser visto como algo sofrível, o que é extremamente importante para a gente entender um pouco as suas narrativas e o que é a sua manifestação diante da necessidade de preservação que eles colocam. Então, os sítios arqueológicos de diferentes etnias na região sul são identificados sobrepostos. Às vezes você vai encontrar um sítio guarani sobreposto a um sítio dos grupos G e assim por diante, principalmente porque a expansão guarani se deu sobre espaços que já eram habitados por outros povos. Então, grupos antepassados, grupos G, como os caigangues, os chopins, já teriam habitado os territórios e depois se implantaram as tribos guaranis. Depois eu vou mostrar um mapa para vocês como é que é o processo de expansão nesse momento, tá? E um detalhe importante que a gente sempre tem que considerar quando estamos falando de indígenas é que aquilo que a gente considera de fronteiras, para eles não existiam fronteiras, tanto que ao ser entrevistado um indígena do Brasil, se ele poderia ir para o Paraguai ou para a Argentina, ele disse que sim, porque na verdade o rio não acabava com a conexão, que por baixo do rio existia uma terra, que essa terra continuava e ela reaparecia do outro lado e era a mesma terra. Então eles não conseguem, tem dificuldade de entender esse sentido de fronteira e da criação dos países. Por quê? Porque para eles, se as pessoas pertencem ao território e o território era todo o território, eles não conseguem entender por que alguém vai se identificar como brasileiro, outro como argentino, outro como paraguaio. É que eles não conseguem entender, para eles não faz sentido. Tá? Quando a gente pega os guaranis, a gente comentou que os guaranis teriam vindo descendo do braço tupi pelas regiões dos rios, tá? E uma das regiões principais, os guaranis ocupavam principalmente as terras mais baixas, né? As terras mais próximas aos rios. Eles não pegavam as regiões mais de montanha, tá? Até porque eles vinham do norte, eles acho que estavam procurando as regiões mais quentes, que são próximas aos rios e que tem pesca também disponível. E existem 3 fases dentro do processo de expansão guarani no sul do Brasil. Uma primeira fase que vai de 0 a 300 antes do 0 a 300, né? Dos anos 0 a 300. E depois, aqui depois de Cristo, a gente trabalha, né? Ou antes do zero ali, né? Conforme vocês queiram usar. Depois a gente tem um momento de estabilidade, se vocês observarem que de
300 até o ano 1000, praticamente cresce muito pouco o processo das aldeias. E como é que se sabe isso? Se sabe isso pela identificação dos sítios arqueológicos e análise de carbono 14, tá? E que depois do ano 1000 a gente teria tido um novo processo de expansão dos Guaranis, teria chegado até o Rio da Prata, no sul, tá? E que nós teríamos tido também uma expansão aqui no litoral e para as regiões, e que esse processo de expansão teria se dado sobre terras tradicionalmente utilizadas por outros povos. Então haveria uma sobreposição. O interessante é compreender que eles ocupavam as terras mais baixas dos grandes rios, tá? Do litoral sul brasileiro aqui, e que as regiões mais altas ainda permaneceram ligadas aos grupos caigangues, embora que um pouco no Vale do Rio Uruguai também tenham surgido tribos guaranis ocupando um pouco do Vale do Rio Uruguai aqui, que não existiam inicialmente, se vocês observarem aqui, não existiam inicialmente. Então aqui eram povos caigangues que ocupavam, aqui eram povos do grupo G, e que os guaranis vêm e vão ocupar essa região, e que vai também para o Paraguai aqui, que vai ter um elemento comum até o Uruguai aqui. Claro que aqui vão ter outros povos no sul, tá? Ocupando outros povos aqui, como charrúas e assim por diante, mas é um elemento para nós entendermos como se dá o processo de expansão do grupo Guarani, e que isso não ocorre só com os guaranis, ocorre também com os outros povos, movimentos de expansão e retração, não era algo necessariamente amistoso a relação entre os povos indígenas. Então, os guaranis eles vão ter redes de aldeias interligadas por alianças políticas, econômicas, sociais, o que explica uma uniformidade da língua e da cultura material. Então, se você for pegar os guaranis, há uma similaridade muito grande entre eles. Diferentemente do que às vezes é apontado, eles são exímios agricultores, dedicados normalmente ao cultivo de mandioca, milho, amendoim, melancia, erva mate, e aí a gente tem o chimarrão, que é algo muito forte da tradição que permanece até os dias de hoje, tá? Ervas medicinais, além de caça, pesca e coleta, e aí o caso do Vale dos Rios era extremamente importante pela questão da pesca que eles vão desenvolver, tá? A produção deles não era, claro, focada para venda, embora eles produzissem bastante, era para o consumo, tá? E os guaranis se posicionaram inicialmente contra a demarcação de terras para eles, porque eles entendiam que as terras de mata deveriam pertencer aos indígenas e as terras sem mata deveriam pertencer aos brancos. O problema é que, como há uma pressão muito grande de desmatamento e avanço dos brancos sobre a terra que antes tinha mata, aí é que eles vão perceber a necessidade de fazer a demarcação de terras. Bom, os grupos Xoclen e Caigangue, tá, tem uma ligação mais com os grupos G meridionais, que são tem um ancestral comum da região central do país, do tronco G. Eles vão tendo uma dispersão no sul do Brasil e se constata a sua presença principalmente nas regiões mais altas. Então eles enfrentavam mais o frio do que os tupis, tá? Os guaranis, né? E uma das formas que eles tinham para enfrentar isso eram fazer as casas com umas depressões, uns buracos na terra, tá? No solo, e também são identificados os sítios pelos vestígios de sepultamento, e como, por exemplo, eles tinham a prática da cremação como um elemento incomum que diferencia do grupo Guarani. Ocupavam terras altas do Planalto até o litoral atlântico, onde eles se deslocavam. Acredita que eles tenham sido expulsos do litoral pelos guaranis, e os Xoclen, principalmente, se destacam pelo modo de vida caçador-coletor e menos agricultor quando comparado ao grupo Guarani. Então, um dos principais elementos, por exemplo, da alimentação no grupo Xoclen era a coleta do pinhão, tá? E o Caigangue, tá? Igualmente, eles também trabalhavam com caça e coleta e tinham mais práticas de agricultura do que o grupo Xoclen. Então, o grupo Xoclen era mais coletor, tá? Os caigangues tinham um pouco mais de agricultura, mas não tanto quanto o grupo Guarani, que era quem desenvolvia mais a prática da agricultura. Então, isso é importante entender se um dia vocês forem trabalhar, por exemplo, com extensão em terras indígenas, para você saber que vocês vão ter diferenças de relação com cada um desses grupos, tá? Onde esses grupos habitavam, principalmente, vocês vão perceber que o grupo Caigangue ocupou a maior parte de Santa Catarina, o Xoclen ocupou uma parte mais próxima ao litoral, mas não litorânea, e o litoral seria do grupo Tupi-Guarani, sendo que no litoral ainda a gente tem os sambaqueiros, tá?
que eram os grupos que viviam a partir da caça e da pesca no litoral, que provavelmente tenham sido dizimados pelos guaranis, e os guaranis aqui no oeste, que têm ocupado uma região que foi do grupo Caigangue. Então há uma mudança, uma sobreposição, mudança, e é importante entender que a entrada do grupo Guarani sobre essa região oeste, ela é posterior, então você vai ter diferentes povos aqui na região, alegando que essas terras podem pertencer a eles, tá? Dentro das áreas delimitadas em Santa Catarina, nós temos 26 áreas ou demarcadas ou em processo de demarcação, sendo que nós temos aqui no oeste algumas, tá? Terras indígenas e algumas mais no litoral, mas não são muitas áreas. Como eu comentei, isso representa 0,8% do território, podendo chegar a 1% de acordo com as disputas, tá? Nós temos aqui em Chapecó uma terra indígena importante que a gente passa, e depois nós temos mais algumas outras terras aí já demarcadas, como, por exemplo, a Aldeia Condá, que são aqui no oeste catarinense, tá? Então, aqui Chapecó, a gente tem aqui a terra indígena aqui de Araçá, que é indo para Chapecó, tá? Que fica, se não me engano, entre Iraceminha e Pinhalzinho, se não me engano, tá? E temos outras demarcadas aqui no estado e que têm diferentes altitudes, diferentes locais e assim por diante, que foram demarcadas para reservas indígenas, tá?